Hello, boa tarde. Esperando o pessoal chegar. Cadê vocês? Michelle já chegou. Cadê o povo? Simbora. Cadê o povo? Vamos embora começar? Gente, eu desativei os comentários só para eu não me perder aqui na concentração, tá? E aí no final da aula, aí eu vou estar disponível para só ficar tirando dúvida, tá? Então se você tem alguma dúvida, anota, né, no caderninho e depois vocês podem tirar as dúvidas, tá? Lembre-se que o local para tirar dúvida é o Instagram, então vocês podem mandar direct, pode, se quiser fazer um ao vivo, a gente pode fazer, marcar e fazer, então vocês que decidem, tá? Porque às vezes tem estudante que não tem dúvida e às vezes não quer ficar ao vivo para tirar dúvida porque não tem dúvida. Aí, às vezes, enfim, se a turma toda tiver com dúvida, a gente faz um ao vivo. Se não, se for um ou dois, aí pode fazer um direct ou então um ao vivo também, para mim tanto faz, tá? Então, 10 pessoas, né? Então eu vou começar, tá? Bom, gente, basicamente, a semana passada a gente estudou sobre digamos assim, a doença renal crônica, né? E hoje, basicamente, a gente vai estudar a aguda, e meio que a gente vai fazer meio que um paralelo, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria fazer um esqueminha que faz tempo que eu tava querendo fazer e eu não consegui fazer na aula no Zoom e também nem pelo Instagram. Mas seguindo a dica de Débora, que era um resuminho, né, de doença renal crônica, e aí a gente entra na parte da aguda, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui. Basicamente, tá? Então, a gente viu, né, sobre doença renal crônica, tá? Que aí é DRC, né? Vocês vão ver muito isso no prontuário. A paciente é DRC, que é doença renal crônica. E aí a gente viu que a doença renal crônica, isso é a falta, viu, minha gente, do quadro. Aí não tem cão, caça com gato, né? Então, na doença renal crônica, ela pode ser de dois tipos. Lembram disso? Tratamento conservador, né? Ou tratamento dialítico. Certo? Aí no conservador, a gente viu que a gente precisa controlar quem, né? Na verdade, tanto no dialítico como no conservador, a gente precisa controlar o potássio, né? Que não pode ultrapassar 2.700 miligramas. A gente tem o fósforo, que está dentro dos produtos de origem animal, que é até 700 miligramas. Lembrando que no dialítico você pode colocar até um pouquinho mais, né? 750 miligramas, certo? O sódio, que aí em ambas as situações é dieta hipossódica, 2.000 miligramas. A restrição de água, né, que a gente chama de restrição hídrica, que aí essa restrição hídrica é de acordo com o xixi. É proibido a carambola, devido à caramboxina, certo? E aí entra a questão da proteína, né? Uma coisa muito importante é a proteína. E a proteína, gente, vai depender se for o tratamento conservador, né? O tipo, né? Então, no tratamento conservador, a gente viu que a taxa de filtração glomerular, né, fica entre, digamos assim, né? Quando a taxa de filtração glomerular está inferior a 90, né? Então, por exemplo, se a taxa de filtração glomerular, né, ficar entre 60 e 90, a dieta é normoproteica, certo? Então, a proteína será de 0,8 a 1,2 gramas por quilo,
certo? Isso no tratamento conservador. No tratamento conservador, se a taxa de filtração glomerular for inferior a 60, aí a proteína vai ser como? Hipoproteica. Então, é entre 0,6 e 0,75 gramas por quilo, tá? Eu tô fazendo só um resuminho, para quando a gente for pra IRA aqui do lado, a gente tentar entender, para não confundir, tá? A doença renal crônica e hoje a gente vai ver a aguda, tá? Então, basicamente isso, certo? E no dialítico, é quando a taxa de filtração glomerular for inferior a 15, né? Nesse caso do tratamento dialítico, ele pode ser classificado de duas formas, né? Tratamento dialítico. O HD, que é hemodiálise, que a dieta é normoproteica, então é de 0,8 a 1,2 gramas por quilo, certo? Em HD, né? Então o tratamento dialítico é quando a taxa de filtração for inferior a 15, né? E pode ser classificado de duas formas, em HD, né? Ou diálise peritoneal, né? Que eu uso o peritônio como filtro. E aí, na diálise peritoneal, a dieta é um hiperproteica, mas é até 1 gramas por quilo, certo? Então, cuidado para não confundir. Se eu peço a conduta da hemodiálise é normoproteica, né? Agora, se eu pedir a recomendação, é o número, é de 0,8 a 1,2. Tá? Então, recomendação são os números. Conduta, essa é normocalórica, normoproteica. A conduta da diálise peritoneal é hiperproteica, mas a recomendação de proteína para diálise peritoneal é 1,3 gramas por quilo, tá? Então, esse é um resuminho de tudo que a gente viu a semana passada, certo? Agora, a gente vai para IRA, que significa o quê? Insuficiência renal aguda, tá? A gente viu que na doença crônica, na doença renal crônica, a causa maior era o quê? Hipertensão, diabetes, má alimentação. Na IRA, gente, a maior causa, né, são os medicamentos, né? Então, deixa eu virar pra cá, daqui a pouco a gente continua nosso esqueminha. Bom, por exemplo, eu tinha um primo, né, que ele teve essa insuficiência renal aguda. Então, pra você ter ideia, né, dia de jogo do Brasil, né, então tava aguardando todo mundo o jogo do Brasil e ele teve uma crise, né, e lembrando que 80% desses pacientes, gente, ele não fica caminhando com, né, geralmente são pacientes de UTI, então não são pacientes que estão andando, conversando normalmente, não, porque doença renal crônica, ele pode ir para casa, né, ele pode vir só no dia para fazer hemodiálise, enfim, e a diálise peritoneal ele faz em casa, né, ele pode fazer mesmo em casa. Mas a lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda, eles geralmente, né, a maior parte dos casos, eles estão em UTI, né? Então eles não vão estar aqui conversando, você não vai estar conversando com ele, né, fazendo uma abordagem como o nutricionista faz a anamnese na doença renal crônica. Então o que aconteceu? Véspera do jogo do Brasil, no dia do jogo do Brasil, faltando horas para começar o jogo, ele desmaiou, né, começou a passar mal. E aí ele entrou numa insuficiência renal aguda. Qual o motivo? Antibiótico. Então ele tinha asma, ele tem asma desde criança e ficava tomando medicamento sem prescrição médica, sem acompanhamento médico. Então, por exemplo, o uso de paracetamol, de antibiótico. Então, pode chegar um momento, né? Por exemplo, às vezes teve paciente com uso de 5-Tilenol, né? 5 comprimidos de Tilenol. Então, o uso desses medicamentos, né? De dipirona, enfim. Até mesmo tem paciente, por exemplo, que tenta suicídio. Então, ingere uma cartela inteira de Rivotril, enfim, de algum medicamento antidepressivo. E querendo ou não, gente, esses medicamentos, eles têm efeito tóxico, né? Então, às vezes a pessoa nem tá tomando em excesso, mas tá tomando sem prescrição, né? Sem excesso entre aspas, porque na verdade ele está. Mas como ele não tem um auxílio da prescrição, ele acha que é um comprimido 2, 3 de antibiótico, isso é besteira, né? E às vezes a dosagem é muito forte para um único dia e foi isso que aconteceu. Ele não conseguia controlar a asma
usou medicamento mais do que devia, sem orientação médica, não teve outra. Ficou na UTI simplesmente 1 mês e 15 dias. E a gente sabe quando o homem tá realmente doente, porque é dia de jogo, minha gente. A pessoa passa mal, né? Dia de jogo é porque realmente tá muito doente. Porque você perder era na Copa, né? No jogo da Copa, a família, todo mundo apavorado para assistir esse filme. E ele teve esse mal súbito, né? E aí foi pra UTI e passou 1 mês e 15 dias. Resultado de uma lesão renal aguda, tá? E aí, gente, quais são as complicações, né, desse paciente, né? Então, nada mais justo, antes da gente ver as complicações, é a gente entender o que é essa ira, né? Então, por definição, é quando ocorre uma queda, o nome já diz, abrupta, rápida, né, do rim, né, nas primeiras 24 ou 48 horas. A gente viu que na doença renal crônica, a perda do rim é o quê? Leve, né? Ela é lenta, na verdade, ela é progressiva. Já a ira não, ela é rápida. Então o paciente, como eu falei pra vocês, meu primo tava bem de manhã. Na hora do jogo de tarde, ele, de uma maneira muito rápida, muito repentina, ele desmaiou. Então a lesão renal aguda, como eu falei pra vocês, o que seria essa insuficiência renal aguda, em termos de definição? Seria quando a gente perde a função renal de uma maneira rápida, abrupta, né, nas primeiras 24 ou 48 horas, e a gente perde essa função renal. A gente viu que na doença renal crônica, ela é irreversível, ou seja, o paciente ele vai perder o rim, você só está prolongando a vida do paciente. Na lesão renal aguda, ela é reversível. O rim, ele pode voltar a funcionar. Mesmo ele perdendo 80% da sua capacidade, ele pode voltar a urinar normalmente. Então, é reversível. Diferente da aguda, da crônica, perdão, que na doença renal crônica, ela é irreversível, tá? Como eu falei pra vocês, uma boa parte desses pacientes, eles estão em UTI. Gente, aí o pessoal diz, que bom, tal. Então, se for para escolher entre ter doença renal crônica e aguda, eu vou preferir aguda. Olhe lá, porque a chance de óbito é muito maior. 80% dos casos podem ir a óbito, tá? Porque, como eu falei para vocês, não é um paciente que tá batendo papo com a gente. É um paciente que geralmente está em UTI, gravíssimo, com leucócito altíssimo, né? Normal do leucócito é até 11 mil. Por exemplo, do meu primo chegou a 22 mil, né? Leucócitos. Então, ou seja, é um paciente gravíssimo, ele perdeu a função renal, tá, gente? Então, é um paciente grave e ele pode complicar, né, e ir a óbito, tá? Então, o lado bom da ira é que é reversível, né? Mas pelo fato de você perder a função renal de uma maneira muito abrupta, muito rápida, isso aí pode ter uma taxa de mortalidade maior, né? De 50% a 80% dos casos. Como eu falei pra vocês, quais são os fatores que levam, né, mais frequente a ter doença renal aguda? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma crônica, né, depois dos 60 anos, o idoso, ele vai aumentar, né? Então, por exemplo, ele já tem uma doença renal crônica e está acima de 65 anos. Aí essa crônica vai evoluir para uma aguda, né? Então, quando ele ficar na fase do idoso, né? Quando ele for idoso, ele vai virar aguda. Uma outra coisa também, gente, que é os principais, são em relação a radiocontraste. Como assim? Existem os exames, né? Quem é da área de enfermagem deve saber, né? Os exames com contraste. Esses exames com contrastes, eles descobrem tudo. Às vezes o paciente fica lá um tempão, né, tentando descobrir o que ele tem, ninguém descobre o que ele tem. E todo mundo evita fazer o exame de contraste, né? Por quê? Porque ele é muito perigoso, ele é muito tóxico. Então, por exemplo, uma tomografia, geralmente o médico ele pede a tomografia sem contraste. Quando ele pede com contraste, gente, é porque ele já tentou todos os exames possíveis e não conseguiu identificar o que o paciente tem. Então, como eu posso dizer, a ultrassonografia com contraste, ela me diz tudo do paciente, tudo. Se ele tiver câncer, o que ele tiver, é como se fosse uma xerox do organismo como um todo. Então, não deixa passar nada. O que tiver de dúvida, eu tinha um paciente que ele estava um mês e ninguém descobriu o que ele tem. Aí, semana passada, ele fez a ultrassonografia de contraste e descobriu que era um tumor, né? Um câncer com metástase, um câncer no reto com metástase pro fígado. Veja como, e nenhum exame conseguiu detectar isso.
somente na ultrassonografia de contraste. Porém, gente, quando o paciente vai fazer esse tipo de exame, ele assina um termo, ele não pode ir sozinho. Né? Por exemplo, se você for fazer isso, um médico solicitar, não estou no hospital, mas eu estou no ambulatório, o médico solicitou. Geralmente você não pode ir sozinho, você tem que ir acompanhado, porque esse contraste que é introduzido de maneira endovenosa, né, na veia, ele é muito forte. Então isso ele pode fazer com que na hora da filtração lá no glomérulo, na taxa de filtração glomerular, pode acontecer de que como eu posso dizer, esse contraste não consiga ser filtrado e diminua como eu posso dizer, de maneira abrupta a função, né, renal. Por exemplo, esse paciente, Paulo, porque ele passou um mês sem logo pedir o contraste, porque a gente estava tentando, né, os médicos estavam tentando de uma outra forma, e principalmente a creatinina dele, minha gente, estava altíssima, então já mostrando que ele estava com disfunção renal. Então, se você já tem um paciente que tem uma creatinina que está com alteração e o médico solicita um exame de contraste, minha gente, aí é querer matar o paciente, né? É querer que ele evolua para uma IRA e vá para UTI. E a gente viu que a taxa de mortalidade da IRA, diferentemente da crônica, a aguda, a taxa de mortalidade é alta, tá? Então, um desses motivos. E ainda também tem o aminoglicosídeos, também que são compostos farmacológicos, né, que estão nesses medicamentos antidepressivos, né, que também ocasiona. Outra questão que pode levar a ira, gente, é em relação à formação de placas de ateroma, né? Então, a formação de gorduras nas placas de ateroma, isso pode diminuir o fluxo sanguíneo e chegar menos sangue lá no rim e atrapalhar a filtração. Uma outra coisa também é em relação à cirurgia cardiovascular. Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia de grande porte, isso é muito perigoso, ele evoluir para uma IRA, né? Então, alguns pacientes se internam para fazer uma cirurgia de grande porte e depois evolui com uma insuficiência renal aguda. Por quê? Perdeu muito sangue. Então, se ele perde muito sangue, né? Então, consequentemente, o volume sanguíneo diminui, então a taxa de filtração glomerular também diminui, tá? Então, isso pode... gente, essa questão de taxa de filtração glomerular, a gente discutiu tudo no vídeo de doença renal. Então, se você tá assistindo aqui, a aguda, sem ter assistido a crônica, vai voar, total, tá? Então, só recapitulando aqui os principais motivos, deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui. Os fatores, né, de risco para IRA. Então, a gente tem aqui a radiocontraste, que é o exame que eu falei para vocês, os aminoglicosídeos, que são os medicamentos, o ateroembolismo, né, que é, como eu falei para vocês, a formação de trombo, formação das placas de ateroma, que diminui o fluxo, e as cirurgias cardiovasculares de grande porte, né, porque isso tudo pode, como eu posso dizer, comprometer o volume sanguíneo, e tudo que compromete o volume sanguíneo, gente, diminui, né, a taxa de filtração glomerular, tá? E aqui são fatores de complicação, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, digamos, o indivíduo, ele tem só uma IRA, mas se ele evoluir para uma sepse, gente, infecção, gente, mesmo que ele tenha câncer, a gente sabe que o câncer tem que fazer quimioterapia, né? Mas se ele tem uma sepse e uma IRA, ele não vai poder fazer quimioterapia, porque é um paciente que possivelmente ele tá gravíssimo, né? Então, a doença mais grave que a gente tem no hospital se chama sepse, a infecção, tá? Então, ou seja, se ele tem uma IRA e evolui para uma sepse, é muito perigoso. Então, foi o que aconteceu com meu primo. Ele chegou por conta do medicamento de uma IRA, evoluiu para uma sepse, porque o leucócito dele, como eu falei para vocês, chegou a 22 mil, teve dias que chegaram a 24 mil, e o normal até 11 mil. Então, isso é um indicativo de sepse, de inflamação, tá? E aí é um fator que pode complicar. E aí pode evoluir também para uma falência de múltiplos órgãos, né? Então, e aí, gente, isso reduz mais ainda a taxa aumenta mais ainda a taxa de mortalidade. A IRA, gente, ela pode ser pré-renal, renal e pós-renal. Deixa eu fazer um esqueminha aqui pra vocês. Eu sei que eu sou péssima de desenho, mas é só pra esclarecer. Então, tá aqui. É isso, minha gente, que eu sinto falta do meu quadro. Mas não tem cão caçar com gato. Então, vamos lá. Tá meio feioso meu rim,
mas dá pelo menos a gente tentar entender algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, a ira, como eu falei pra vocês, a ira, ela pode ser classificada de 3 formas. Renal, quando a alteração, gente, acontece na artéria renal. Então, a gente, aliás, a gente chama ela de pré-renal, desculpa. Então, quando é que a ira, ela é pré-renal? Quando a alteração ocorre aqui, ó, na artéria renal, certo? Quando a toxicidade acontece no próprio rim, né, no próprio rim propriamente dito, a gente chama de ira renal. E quando a alteração acontece abaixo do rim, a gente chama de ira o quê? Pós-renal. Eita. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, um indivíduo que ele perde muito sangue. Por exemplo, a pessoa levou uma lesão, levou um tiro, né, foi atingido por uma faca, enfim, sofreu um acidente que bateu, cortou, perdeu, sei lá, teve fratura exposta de alguma parte da parte dos ossos e houve uma perda de sangue, né? Então, quando ocorre uma alteração na perfusão, o que é perfusão? O volume sanguíneo. Então, vocês entendem que quando chegar aqui, o problema vai ser justamente aqui, que vai chegar pouco sangue, né, para ser filtrado. Então, ou seja, a gente chama de ira pré-renal. Quando o indivíduo, gente, ele entra no quadro de ira, que foi o que aconteceu com o meu primo, por conta do medicamento, a gente chama de ira renal. Por quê? Porque é uma ira que atingiu o próprio rim. Então, o próprio rim, quando a toxicidade, né, quando a alteração atinge diretamente o rim, a gente chama de ira renal. Agora, por exemplo, o indivíduo, ele pode ter um tumor, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui um tumor, justamente aqui no canal, logo após, né, a bexiga, aqui é a bexiga. Então, por exemplo, se ele tem um tumor aqui, por exemplo, de próstata, que vai aumentando, né, diminuindo o calibre aqui, que aqui, gente, é onde passa, né, o xixi, né, onde o paciente urina, né? Às vezes tem um tumor aqui, nessa região, e que a urina, o paciente não consegue urinar. Então, isso a gente diz que é uma ira pós-renal. Por quê? Porque houve uma alteração, né, justamente abaixo do rim, né, e essa alteração fez com que ocorresse uma diminuição abrupta, né, da função renal. Então, lembrando que ira é quando o paciente perde de maneira rápida, né, a função renal e é um processo reversível, né? E aí, se essa perda da função renal for devido a questões, né, como eu falei para vocês, principalmente de voltada, né, para questões de perfusão, né, o paciente está com muita perfusão, que vai diminuir o volume sanguíneo aqui da artéria renal, né? Então, por exemplo, o paciente que entra num quadro de diarreia, de vômito, né, de náuseas, então o paciente com por exemplo, que levou um acidente, né, e teve perda de sangue, querendo ou não, o volume sanguíneo aqui vai ser menor, né? Então, a gente diz que é uma ira pré-renal, tá? Então, quem for fazer a prova de residência sabe que tem que diferenciar cada um desses. E a ira renal, né, é quando, geralmente, o paciente, ele sofre alguma alteração no próprio rim, geralmente é por conta de medicamentos, né, uso de drogas, por exemplo, até a própria doença como o lúpus, afeta diretamente o nível aumenta a toxicidade aqui dos néfros, aqui no rim, e aí é considerado uma ira renal. Mas o mais comum, minha gente, é de fato os exames, né? Aquele exame que eu falei de contraste, que pode ocasionar uma ira renal, e os antibióticos. Por isso que o paciente, quando vai fazer esse exame, né, ele assina um termo, tipo assim, praticamente dizendo, eu aceito morrer e tal, pode acontecer e eu aceito, tá? É bem grave esse exame. Mas, às vezes, infelizmente, é a única forma, às vezes, de descobrir qual o problema que o paciente tem e tudo mais, tá? Bom, e aí, por fim, como eu falei para vocês, a ira pós-renal, que é quando o paciente, geralmente, é por obstrução do trato urinário,
né? E aí pode ser por um tumor, um carcinoma, né? Às vezes um cálculo renal vem aqui, migra para cá, fica fixo aqui e faz com que o fluxo, né, de urina não consiga, né, acontecer. Então isso vai fazer com que ocorra o acúmulo de substâncias tóxicas. E aí a gente chama de ira pós-renal, tá? Bom. Deixa eu passar aqui para vocês uma coisa muito importante. Bom, uma coisa que a gente precisa classificar, né? Então, por exemplo, além dessa ira pré-renal, renal e pós-renal, uma coisa muito importante é a gente classificar em relação ao grau, né? Então, ao grau digamos assim, da doença. Então, por exemplo, a gente pode classificar de acordo com o grau, né? A ira pode ser leve, moderada e grave. E aí a gente vai ver, gente, que os valores de proteína e de energia, né, a recomendação nutricional vai mudar conforme a gravidade. Por exemplo, se eu tenho uma ira grave, né, então você vê que eu vou botar uma dieta o quê? Hiperproteica. Então eu vou começar com 1,0 e vou terminar com 1,5 gramas por quilo de peso, né, para o paciente. Agora, se eu tenho uma ira moderada, veja que a dieta é o quê? Normoproteica. Se eu tenho uma ira leve, é de 0,6 a 1,0. Quando é considerado uma ira leve, gente? Uma ira leve, gente, é quando o paciente, ele... Como eu posso dizer? Ele tá... Por exemplo, no caso do meu primo, ele começou com uma leve. É geralmente por conta de toxicidade de medicamentos. Então, a gente diz que é uma ira leve. Então, no caso dele, quando ele entrou na UTI, o ideal é que ele ficasse... recebendo 25 quilocalorias, né, uma dieta normocalórica, né, de 25, pega esse 25 e multiplica pelo peso para achar o VET, né, o valor energético total do paciente. A proteína dele era o quê? Hipoproteica, 0,6 e 1,0. Paula, por que é hipoproteica? Porque o paciente não faz diálise, gente. Na ira, porque veja, numa ira grave, é certeza ele fazer diálise. Aqui, 100% de diálise. Aqui, frequentemente, tipo, a maioria dos casos, entende? Na leve, ele pode não fazer diálise. Na verdade, ele não faz diálise na leve. Então, digamos, ele começou, né, como eu falei pra vocês, com uma leve, e aí, por conta do uso de medicamento, ele ficou com dieta hipoproteica, porque ele não faz diálise, entende que essa proteína não vai conseguir ser filtrada bem. Então, por isso que começa com uma hipoproteica, 0,6, e para numa norma, 1,0, à medida que ele for melhorando, tá? E 25 de energia. Então, a leve, só recapitulando, a leve é quando o paciente, ele tá, como eu falei pra vocês, ele tá com a ira só por conta do medicamento. Quando é que ele é uma moderada, gente? É quando ele perde muito sangue. Então, por exemplo, tiro, facada, né, um acidente, cirurgias de grande porte, que ele perde muito sangue. Então, a gente diz que a ira dele é o quê? Moderada. E aí, gente, ele pode fazer diálise. Não é certeza ele fazer diálise. Mas, na maioria dos casos, ele faz diálise. E aí, você vai ter que botar de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso, que é uma dieta normoproteica e também normocalórica, de 25 a 30, tá? Quando é que ele é grave? Por exemplo, o meu primo, minha gente, ele não fazia diálise, ele começou com uma leve e depois ele foi para uma grave, né? Nem foi tão rápido que não deu nem para detectar que ele estava na moderada. Então, o que foi que aconteceu? Sepse. Quando é que a gente diz que é grave? Quando a ira é proveniente, tem a presença de sepse ou queimadura, tá? Ou seja, a sepse é uma infecção. Então, a sepse sempre vai ser uma dieta o quê? Hiperproteica. Então, você tem que começar com normal e deixar com 1,5, tá? E aí, como ele vai precisar de mais energia, porque é grave para cicatrização e também para infecção, a gente coloca de 25 a 35 quilocalorias por quilo. Então, pega 35 e multiplica pelo peso do paciente para conseguir calcular a energia dele. Não sei se ficou claro. Então, só recapitulando. A ira leve é quando é por conta de medicamentos. A moderada é quando é cirurgias de grande porte ou quando acontece um acidente que o paciente perde muito sangue. Aqui, na leve, ele não vai para hemodiálise, por isso que a dieta é mais rigorosa.
Aqui na moderada, frequentemente ele vai, tá? É comum ele ir. E aqui é certeza obrigatória, a grave, que ele vai fazer hemodiálise. Por exemplo, o meu primo foi grave porque ele teve sepse. Então, quando é que é grave? É em caso de sepse e queimadura. Como o meu primo tinha sepse, então ele já foi direto para uma grave e parou de urinar. E por isso que aqui, gente, na grave o paciente para de urinar. Então, por isso que aqui ele vai fazer hemodiálise. Como ele vai fazer hemodiálise, eu posso colocar mais proteína, tá? Por que eu posso colocar mais proteína? Porque a hemodiálise, ela é um rim, só que artificial, vai conseguir fazer a filtração normal, tá? E por que tem que ser hiperproteica também? Porque sepse, para ser grave, é considerado uma sepse. Sepse é uma infecção e toda dieta, né, em que o paciente tem uma infecção, a dieta é hiperproteica, tá? Então, basicamente isso. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a proteína, eu coloquei aqui em vermelho porque é todo esse babado. Então, em relação à conduta nutricional do paciente com IRA, o que é que vai acontecer? Vai depender, como eu posso dizer, do grau, né, de IRA. Se for leve, como a gente viu, hipoproteica. Se for moderada, normoproteica. E se for grave, a gente tem que botar um hiperproteica. Então, por isso que eu botei essa ressalva aqui da proteína para buscar no slide posterior, tá? A energia, gente, aqui tem de 20, pode variar entre 20 a 35, mas especificamente a energia também vai modificar, né? Então, na leve é normocalórica, na moderada também é normocalórica, mas na grave já vai ser hipercalórica, certo? Ou seja, quanto mais grave, maior a quantidade de energia e maior a quantidade de proteína que você tem que dar para o paciente. Tá? Então, uma outra questão que a gente tem que estar controlando nesse paciente é em relação à hiperglicemia. Então, alguns pacientes apresentam hiperglicemia, justamente porque às vezes eles param de urinar, né? Então, é algo... E aí, é uma questão que a gente precisa estar monitorando a glicemia do paciente e também os eletrólitos, né? Então, a gente analisar se o sódio, o potássio tá nessas concentrações, né? Entre 20 a 40 miliequivalente, né? E potássio de 30 a 50 miliequivalente, né? Numa fase de oligúria. Ou seja, isso é quando o paciente está urinando pouco. Então, o sódio e o potássio deve estar nesses valores aqui, tá? Ah, Paula, o meu paciente, ele tá numa fase de oligúria, né, tá urinando pouco e esse potássio aqui tá bem inferior ou tá muito superior, então ele vai ter que ir para diálise. Deixa eu voltar para cá. Ai, que saudade do meu quadro. Tô parecendo uma véia, né? Só falando do quadro, mas é porque eu sinto falta, minha gente. Muita falta, vocês não têm noção. Mas eu acho que dá pra entender alguma coisa, né? Deixa eu ver se ficou faltando falar alguma coisa. Sim, nessa IRA, gente, o paciente tá em catabolismo, né? Por quê? Porque a partir do momento que você não tá eliminando bem essa proteína, não tá, na verdade, nem eliminando, né? Filtrando essa proteína. Então, tá ficando muitas substâncias tóxicas, então o paciente entra num processo de catabolismo. Então, por exemplo, meu primo mesmo perdeu muito peso, muito peso, né? Então, ele entra, os hormônios, né, catabólicos, né, como glucagon, catecolaminas, tudo isso vai estar aumentado. Também as inflamações também vai estar aumentado. Isso aqui... Isso aqui é besteira. Ah, Paula, se o paciente ele não, por exemplo, ele entrar não conseguir fazer a dieta, né? Então, sei lá, o paciente tá lá num estado, por exemplo, leve, né, de IRA, e que a gente viu que é uma dieta hipoanormoproteica. Aí você coloca uma hiperproteica, por exemplo. Ele entra num quadro que a gente chama de síndrome urêmica, que a gente já viu na aula anterior, né? Síndrome urêmica é quando o sistema cardiovascular, renal, o hormonal, o neural, o paciente entra em coma,
o trato gastrointestinal, náuseas, vômitos. Então, todos os sistemas, quando eles estão, né, digamos assim, debilitados, ele entra no quadro de síndrome urêmica, né? Então, o renal, o neural, como a gente já discutiu, a alteração do sistema nervoso, tanto central, né, como ele entra em coma, e como também no periférico, a questão da fadiga. Né? Então, no trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, esofagite, mucosite, que é aquela feridinha na boca. Então, tudo isso, ou seja, problemas hormonais, que é a eritropoetina, que a gente já viu, que causa anemia, deficiência de vitamina D, que também a gente já viu na outra aula. Então, da mesma forma que na doença renal crônica, o paciente, ele entra... Eu sei, minha gente, que é errado mexer no nariz, viu? Mas eu tô com alergia triste. Mas não faça o que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, para não pegar corona. E aí, o que acontece? O paciente pode entrar num quadro de síndrome urêmica, né? Então, se a gente bota uma dieta hiperproteica na fase leve, ele pode entrar num grau de síndrome urêmica, que é todo esse processo que eu falei para vocês, de alterações e sinais e sintomas que eu já referi no momento, tá? Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Isso aqui é importante. Meio que eu já disse, né, na aula de doença renal crônica, que é em relação ao transplante, né, o transplante renal. Então, o transplante renal, gente, então é muito difícil um paciente morrer porque fez um transplante de rim, né? Então é muito difícil. Lembra que até eu já falei pra vocês, eu nunca consegui tratar um paciente de transplante em relação a fígado, né? É muito difícil eles sobreviverem porque é uma cirurgia muito minuciosa, transplante de fígado. Mas em transplante renal, a aceitação, né, digamos assim, a recuperação do paciente é muito alta, né? Então isso graças ao quê? Aos novos imunossupressores. Então, basicamente, gente, ele vai usar esses medicamentos esses imunossupressores para, digamos assim, o organismo não rejeitar aquele, como eu posso dizer, aquele rim, né? E como consequência disso, gente, a gente vai ver que o grande vilão do transplante renal não é a dieta, assim, nesse sentido, né? Porque a dieta fica toda norma, a gente vai ver norma calórica, norma proteica. O grande problema do paciente transplantado são justamente esses imunossupressores, que aí vai deixar ele com diabetes, hipertensão, obesidade, que a gente chama até de síndrome de Cushing. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma foto. Deixa eu mostrar um paciente aqui. Ó. Síndrome de Cushing, tá? Então, se a gente for ver aqui, ele tem a cocova de búfalo, né? Então, a gente tem aqui a obesidade central, né? Então, ele tem hipertensão, né? Então, todas essas doenças que a gente estudou até agora, coloca tudo, né? E coloca num pacote, né? Porque esses medicamentos, gente, tem muito cortisol. E aí, cortisol estimula a fome, então, estimula a obesidade central, né? Desse paciente. Ele tem a hipertensão, né? E aí, ele entra nesse quadro, né? De que a gente chama de... digamos assim, que é síndrome de Cushing, tá? E aí, gente, às vezes a dieta... Paula, mas você disse que a dieta é normocalórica e normoproteica. Porém, ele tem obesidade central. Aí você vai ter que usar, apesar dele ser um transplantado, você vai ter que usar a recomendação de obeso, que a gente já estudou em outro momento. Mas aí ele, por conta dos medicamentos, dos imunossupressores, para ele não rejeitar esse rim, ele desenvolveu uma hipertensão. Aí você vai ter que usar a recomendação da dieta DASH, que a gente já viu da aula de hipertensão. Então, para cada situação... Por isso que eu digo, minha gente, a aula é uma sequência. Se você não acompanhar a sequência, você voa mesmo. Certo? Então, todos esses medicamentos que ele usa, né, que vai levar a esse quadro da síndrome de Cushing. Bom, lembrando que, por exemplo, o transplante renal, basicamente, ele pode ser... É porque eu virei. O transplante renal, ele pode ser dividido, né, de várias formas. Tem o doador vivo relacionado, então quando é um parente, né, que ele está vivo, né, obviamente, e relacionado. É um parente que vai doar um rim. Então ele tem dois, vai doar um. O pai vai doar para o filho um irmão vai doar para o outro. E tem o doador vivo não relacionado. Então, às vezes, nenhum
parente da família é compatível, né? Tem um rim compatível, né, com o membro da família que tá precisando de fazer o transplante. E aí ele vai aguardar na fila de espera até ele conseguir um doador, né? Teve uma estudante nossa lá da FPS que ela tava em tratamento conservador e ela, desesperada, recebeu uma notícia lá na sala e ela teve, o doador dela estava lá em São Paulo e conseguiu uma doação, né? E não era esse aqui, doador vivo, é uma pessoa que estava viva e não relacionada, ou seja, não era parente. Sorte, né? Porque é muito difícil, essa fila de espera é gigante. E tem o doador cadáver, então o indivíduo faleceu, né? E ele é doador de órgãos, né? E aí esse rim pode ser compatível. E tem o transplante preemptivo, né? O que seria esse transplante preemptivo? Que é quando o paciente, quando o paciente, ele faz o tipo de hemodiálise e aliás, ele não faz diálise, ou seja, ele conseguiu, né? Até confundi aqui, eu disse até errado. Essa aluna mesmo, que, por exemplo, o tipo de transplante dela é preemptivo, né? Então, o que é o preemptivo? É quando a pessoa vai fazer, faz o transplante sem antes mesmo ele fazer a fase dialítica. Então, só recapitulando aqui, que eu falei errado. Então, quando o indivíduo, ele tá num tratamento conservador, que a gente já viu de doença renal crônica, e aí, digamos, ele nunca fez hemodiálise, porque ele nunca precisou ter uma taxa... a taxa de filtração glomerular dele nunca ficou inferior a 15. Então, ele tá fazendo a dieta lá de tratamento conservador, bem direitinho, como a gente aprendeu na aula anterior. E aí, ele consegue um rim, um doador, e ele nunca precisou ir para diálise. Então, a gente diz que é preemptivo, tá? Sim, aí... Uma coisa, gente, que eu peço muito na prova, que é para vocês diferenciarem como é a dieta do transplante, né? Deixa eu virar aqui. Então, o transplante... Vocês vão ver muito assim no prontuário, a palavra TX, né? Então, o que é TX? É transplante renal, né? E aí, o transplante renal, a dieta, ela pode ser dividida de duas formas, né? Então, o TX, que é o transplante renal, ele pode ser classificado o imediato e o tardio. Então, quando é o transplante imediato, gente, é no primeiro mês, né, após a cirurgia. Então, logo no primeiro mês, né, nos primeiros 30 dias, né, do imediato, a dieta vai ter que ser o quê? Hipercalórica e hiperproteica. Por quê? Porque precisa cicatrizar. Então, são os primeiros 30 dias, né? Então, os primeiros 30 dias, a dieta é o quê? Hipercalórica. Então, tem que botar de 1,3 a 1,5 gramas por quilo, certo? E a energia também tem que ser hipercalórica para também promover a cicatrização. Ele acabou de fazer um transplante, gente. Então, a dieta é hipercalórica e hiperproteica. Então, pega 35 e multiplica pelo peso, tá? Tardio. O tardio já cicatrizou. Então, eu preciso colocar dieta hiperproteica? Não, vai ser normoproteica. De 0,8 a 1,2 gramas por quilo. Em relação à energia, no tardio, depois de 30 dias de cirurgia, já cicatrizou, gente. Então, a dieta normocalórica. De 25 a 30 quilocalorias por quilo. Tá? De 25 a 30 quilocalorias por quilo. Tá? E uma outra situação que eu deixei para falar no final, porque eu preferi começar pela IRA para comparar a IRA com a doença renal crônica, que aqui meio que vou até fazer assim para ter uma comparação, né? Para quem quiser tirar um print, que tem a comparação, tá? De uma com a outra. Bom, aí eu deixei para falar por último sobre a nefropatia diabética, né? Então, nefropatia diabética.
O nome já diz, né, minha gente? Vem de quem? Da diabetes. Então, 30 a 40% dos casos de diabetes tipo 1 pode evoluir com nefropatia, o quê? Diabética. Então, gente, o que é que causa, digamos assim, né? Ou seja, um indivíduo é diabético e depois de alguns anos, né? Então, por exemplo, 10 anos depois da doença, da diabetes, ele desenvolve nefropatia diabética. Então, o que é característico? Como é que eu digo? Esse paciente tem nefropatia diabética. É a presença de albumina na urina, tá? Então, isso é que vai caracterizar se ele tem, né? Então, lembrando que a nefropatia diabética, o indivíduo ele tem diabetes e depois de 10 anos ele pode desenvolver essa nefropatia diabética, que é o quê? A presença de albumina na urina. Por isso que a urina desse paciente é bem espumosa, como a gente viu, que a presença de albumina na urina deixa a urina, né, espumosa. Então, o que acontece? No paciente com nefropatia diabética, ele pode passar por duas fases, né? A fase inicial ou incipiente, né, que é logo no comecinho e é caracterizada pela o quê? Microalbuminúria. Ou seja, você tem uma quantidade, digamos assim, menor de albumina na urina. Então, por exemplo, um indivíduo ele tem de torno de 20 a 200 microgramas por minuto, né, digamos assim, de albumina, isso na urina, tá? Então, a gente chama isso de microalbuminúria, tá? Não precisa decorar isso, gente. É só pra gente entender o que é uma nefropatia diabética. Entender que a nefropatia diabética é uma evolução da diabetes do paciente após 10 anos, principalmente da diabetes tipo 1, e que esse paciente ele vai começar a ter muita albumina na urina. E se a quantidade for de 20, né, a 200 microgramas por minuto, a gente diz que é microalbuminúria, tá? E aí, quando a gente diz que que a nefropatia já no estágio clínico avançado da doença, que a doença já está estabelecida, a gente chama de macroalbuminúria. Por quê? Porque eu vou ter muita albumina na urina. Então, mais de 200 microgramas, né, por minuto. Enquanto aqui é até 200. Quando for mais de 200 microgramas, a gente diz que é uma macroalbuminúria. Então, se o paciente tiver uma microalbuminúria ou uma macroalbuminúria, ou seja, essa quantidade de albumina na urina, a gente diz que ele tem nefropatia, né, diabética, tá? E aí, deixa eu virar pra cá. E aí, gente, uma coisa que a gente precisa discutir é em relação à dieta. Então, nessa situação, a gente tem que lembrar que o paciente, ele é diabético. Então, eu vou abrir uma filinha aqui. E aí, se o paciente ele é diabético, a dieta dele em relação à proteína vai ser o quê? Normoproteica, tá? Então, se na nefropatia diabética, você vai colocar de 0,8 a 1 grama por quilo. Certo? Então, a recomendação geral... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Botei a nefropatia diabética aqui. Então, qual a recomendação? Ah, Paulo, por que você não tá falando dos lipídios, né, do carboidrato, né? Porque o resto é norma. Eu só tô falando o que é diferente, né? Porque os demais, o lipídio e o carboidrato é normoglicídica e normolipídica. Então, na nefropatia diabética, né? Então, a recomendação ela é normoproteica. Agora, se o paciente tiver compensado, né? Então, eu vou botar aqui uma ressalva, paciente compensado. O que é um paciente compensado? Ele tem diabetes, mas a glicose dele tá normal, né? Tá dentro dos valores, né? No máximo 130, então ele tá direitinho, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que, por exemplo, descompensado, sei lá, o que é um paciente descompensado? Que nesse caso aqui a gente bota uma dieta normoproteica. É quando a glicose dele tá de 600, 500, né, 400 miligramas por decilitro, né? Então, ou seja, tá acima de 130, a gente diz que ele tá descompensado. Aí, se for descompensado, a gente usa uma dieta normoproteica. Por quê? Porque ele tá em catabolismo. Então, você não pode
o catabolismo dele tá muito forte. Você não pode ir num catabolismo forte e colocar uma dieta hipoproteica. Agora, se ele tiver compensado, vou botar aqui a glicemia próximo da normalidade, ou seja, esse paciente é diabético e tá compensado, então a glicemia tá próxima da normalidade, então ele é um paciente que tá direitinho. E aí, ou seja, aí eu posso judiar mais dele. Não sei se deu para vocês entenderem. Então, eu posso apertar mais ele para melhorar a função renal. Então, eu posso colocar uma dieta hipoproteica para ele. Então, eu posso usar aqui 0,6 gramas por quilo dia. Tá? Então, na nefropatia diabética, é a presença de albumina na urina, ou uma microalbuminúria ou uma macroalbuminúria, né? Microalbuminúria é quando tem até 200, né, microgramas, né, de albumina na urina. Acima de 200, a gente diz que é uma macroalbuminúria. Então, tanto uma macro como uma... Ou seja, tanto uma grande quantidade de albumina como uma pequena quantidade de albumina na urina, a gente chama de nefropatia diabética. Como é que tem que ser a dieta? Vai depender da diabetes. Se ela tiver compensada, a gente vai poder, ou seja, a glicose estiver próximo dos valores de normalidade, então eu posso judiar mais um pouquinho e melhorar a função renal colocando o quê? Uma dieta hipoproteica. Agora, se o paciente está descompensado, como a gente viu que em uma semana ele pode perder 8 quilos, 12 quilos, você não vai poder judiar um paciente desse. Então, deixa uma dieta normoproteica. Nunca vai ser hiperproteica, né? Hiperproteica é só naquela situação que a gente já viu da ira, né, na aula de hoje a gente viu na ira, quando é uma ira grave, e a ira grave é quando o paciente tem sepse. E aí sim, ele tem que, quando o paciente tem sepse, aí tem que ser uma dieta hiperproteica, ira, sepse. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se eu dou ainda hoje, que é cálculo renal, ou se eu deixo pra dar na quarta-feira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse vídeo aqui, e vou... Deixa eu ver se for faltando alguma coisa aqui. Não, acho que eu falei tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar esse vídeo aqui, porque eu vou salvar como uma aula de ira e nefropatia diabética, tá? Aí eu vejo se a gente... Vejo com vocês para tirar dúvida em relação a essa parte que a gente viu hoje, né? Tirar dúvida nesse sentido. E aí, a depender da hora, se eu ver que a hora para tirar dúvida avançou, aí eu deixo para dar aula de cálculo renal na quarta-feira. Na outra semana vai ser só a resolução do exercício, né? Que aí a gente faz e na outra semana é a prova, tá? Então, deixa eu encerrar aqui. Deixa eu ver aqui, porque da outra vez eu encerrei. Esse youtuber não salvou.